Olá, bom dia para quem está nos assistindo. Eu sou o Thiago. Aqui está ao meu lado é o Mário. Essa aqui é a Cássia Pontes. Nós estamos aqui da Faculdade Uninorte fazendo o podcast sobre direito, o direito da mulher, sobre a Lei Maria da Penha. Aqui está a nossa convidada Cássia Oliveira. Tudo bem? Pode se apresentar, Cássia. Bom dia a todos, boa tarde, não sei que horas vão me assistir. Eu sou Cássia, eu sou advogada há 6 anos, atualmente sou assessora jurídica do Núcleo de Promoção e Defesa das Mulheres, trabalho com a defensora Carol Braz. Estou aqui representando, é uma honra estar aqui com vocês para a gente trocar essa ideia sobre essa pauta tão importante. Muito obrigada. Bom dia, me chamo Cássia, como foi apresentada. Hoje nós estamos abordando um assunto que realmente é uma questão que está assim, transbordando nas redes sociais, na mídia, o direito das mulheres. Só que direito das mulheres, né? Nós temos ali a Lei Maria da Penha, onde nós temos vários dispositivos que nos dão muitos amparos. Só que nós temos uma questão muito importante que é sobre a característica do agressor. Como é a característica do agressor? Como que ele faz para se aproximar da mulher? Que tipo de argumentos, atitudes que eles têm para que eles consigam consumar ali um crime, um delito contra a mulher? Olha, a gente vai levar dias aqui falando de debate, eu adoro falar sobre isso, porque é o que eu vejo todo dia, né? Trabalhando lá no núcleo todos os dias há quase 4 anos. Então, assim, só para contextualizar o que a gente faz lá, né? Para vocês entenderem que a gente está vendo aquilo ali todos os dias. O Núcleo da Mulher da Defensoria Pública, ele atende as mulheres vítimas de violência, é um núcleo especializado, então a gente recebe somente vítimas de violência, né, de gênero em geral, e aí está dentro da violência doméstica. E aí nós atendemos o criminal, as medidas protetivas, as ações penais, trabalhamos nos processos de feminicídios tentados e consumados, trabalhamos também nas iniciais de família, então essa mulher vem da situação de violência, ela tem um divórcio, uma pensão, uma partilha de bens para solicitar, tem uma indenização para pedir, uma queixa-crime para oferecer, é tudo feito lá com a gente. Então a gente tem esse contato com várias, né, esferas do direito, né, a gente presta esse serviço jurídico dessa forma. Então o que eu consigo perceber, né, ao longo desses anos de trabalho com a nossa equipe, né, tanto jurídica quanto multidisciplinar, que o machismo é o centro de tudo, né, a sociedade machista é o centro de tudo. A mulher é colocada nessa situação de ser dependente tanto economicamente, né, financeiramente desse agressor, quanto psicologicamente, né, ela se vê refém, né, sem rede de apoio, ela sofre julgamentos da sociedade machista, porque a mulher gosta de apanhar, porque é mulher de malandro, porque quando a gente vê essas piadinhas, a gente já tem que ter o comportamento de não naturalizar isso, né? Então, assim, os direitos das mulheres, não só falando sobre violência, mas de uma forma geral, direito a trabalhar, a votar, a estudar, são conquistas muito recentes, né? Eu sempre falo isso nas palestras que a gente participa no núcleo. É do tempo da minha mãe. Minha mãe tem 63 anos de idade. Quando ela nasceu, nos anos 60, a mulher ainda precisava de autorização do marido para poder trabalhar, né? Ele assinava a carteira de trabalho junto. Então é tudo muito recente, é tudo muito novo. É por isso que a gente precisa de uma Lei Maria da Penha, é por isso que a gente precisa da delegacia especializada. Quem nunca ouviu aqui, né? Cadê a João da Penha? Por que não tem a Lei João da Penha? Eu já ouvi isso várias vezes, em vários lugares diferentes, de pessoas gabaritadas, estudadas, né? Para a gente tentar entender por que se insere nesse contexto. Né? Então a gente percebe que o centro de tudo isso é a sociedade machista, é isso que a gente tem que combater. É por isso que tem que existir o processo, a ação penal, é por isso que a gente tem que buscar, né, condenações de agressores, e são demandas muito complexas, juridicamente falando, né? Por isso que lá a gente também conta com a nossa equipe multidisciplinar, né, psicóloga, assistente social, para dar esse apoio para a mulher entender, né, esse ciclo da violência. Muito hoje em dia é questão de segundos, minutos, que muitas mulheres sofrem acidente. Acidente não, agressões, seja familiar, seja no trabalho, seja pressões psicológicas que muitas mulheres sofrem no trabalho.
Eu também trabalho no distrito, vejo algumas mulheres também sofrendo pressões psicológicas. Queria saber como é que funciona no trabalho, quando essas mulheres sofrem agressões no trabalho, seja pressão psicológica, seja abuso verbal, abuso psicológico, agressões fisicamente. Queria saber como é que funciona, como as mulheres lá no trabalho podem buscar seus direitos no trabalho. Aí a gente volta, pegando o gancho da tua pergunta, a gente entra no conceito de assédio moral no ambiente de trabalho, mas para o lado da violência de gênero, né? Porque assim, a violência de gênero é um gênero e a violência doméstica é uma espécie dentro dela, né? A violência doméstica e familiar no âmbito da Lei Maria da Penha. Mas a violência de gênero, ela é muito mais ampla, né? Ela está em várias relações. Tem tanto do ambiente de trabalho, quanto violência institucional de mulheres, quanto violência política, né, de mulheres que resolvem se candidatar ou são eleitas, né, a cargos políticos e sofrem violência. Então, assim, a solução ela é muito complicada, porque, como eu estou te falando, o machismo ele é a fonte de tudo. Sempre a mulher vai ser duvidada, né? Já aconteceu comigo e com outras mulheres, tenho certeza, mulheres de cargos até maiores que meus, juízas, promotoras, minha própria chefe, defensora pública, que sofrem esse tipo de perseguição dentro do ambiente de trabalho porque duvidam pelo simples fato de serem mulheres. Então, se eu tô aqui, tu tá trabalhando comigo, eu tenho uma solução pro teu problema, mas tu faz questão de confirmar com um homem, isso é um tipo de violência, né? Você não confia na capacidade de uma mulher. Então isso abre margem, né? Esse machismo estrutural abre margem para que haja esse tipo de perseguição. E aí, hoje em dia, muitas empresas, inclusive empresas que nós chegamos a palestrar, visitar, conhecer, têm políticas internas de combate, né, à violência moral, ao assédio moral. A gente sabe que é complicado porque se tratam de superiores hierárquicos, né? Então você tem que fundamentar, você tem que comprovar. É tudo muito difícil de comprovar, né? Você comprovar palavras, comprovar ofensas. Mas existem políticas hoje em dia para coibir esse tipo de comportamento e buscar, né, proteger essa mulher. Qual seria o ideal? Afastar quem agride. Não é afastar quem está sendo agredida. Né? A vítima, não quer a vítima, né? Quem está sendo agredida ali, moralmente falando mesmo, né? Não precisa ir na agressão física propriamente dita, mas esse tipo de perseguição. Então, é uma coisa que a gente tem que lutar e combater e denunciar. E vão chamar a gente de maluca, de louca, de desequilibrada, porque a mulher, quando ela reclama, quando ela fere a expectativa que o outro tem sobre ela, meu Deus, é o caos. A gente é taxada de tudo quanto é estereótipo. Todos os estereótipos possíveis. Então, é difícil, né? A gente tem que ser uma luta coletiva, né? E aí vem o quê? O feminismo, aí a gente entra em outras situações, né, que são importantes pra gente combater. E às vezes a mulher também é muito abusada, porque às vezes ela precisa estar lá, mas o agressor tem que ser afastado porque a mulher às vezes no trabalho ela precisa estar lá pelo dinheiro. E às vezes o agressor não, só quer estar lá porque é mulher. Então é uma coisa muito complicada a se falar, porque mulheres no trabalho às vezes precisam, porque tem uma certa fala, hoje mundialmente falado, que às vezes as mulheres, ela é mais organizada. Tem mulheres que são submissas, vamos dizer assim, de passagem, que elas acabam sendo ali pelo marido, pelo fato de não conseguirem, não poderem trabalhar, por não ter ali, como a doutora falou, o marido não deixa. Né? O marido não vai trabalhar porque eu sustento a casa, porque eu que trabalho, porque tu vai ter que ficar aqui, vai cuidar de menino, vai cuidar disso, vai cuidar daquilo. E acaba que ela fica ali e ela fica submissa àquilo, fica submissa às agressões, né? Tanto verbal quanto as agressões físicas, abusos sexuais, porque nós sabemos que as mulheres, muitas hoje, me corrija se eu estiver errada, doutora, a cada 2 minutos, mulheres são abusadas sexualmente pelos próprios maridos, porque elas não querem ter a relação sexual, mas elas são obrigadas a ter. Então, ali, elas acabam sendo submissas. E o crime de estupro, ele se aplica, inclusive, em relações ditas estáveis, né? Namoro, casamento, união estável. Isso é muito complicado. E a violência sexual, ela tá expressamente discriminada lá na Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha traz 5 tipos de violência: moral, física, psicológica, a violência sexual, né? E
mais uma aí que depois eu lembro, mas enfim, tá lá no rol. E é uma coisa escalonada, né? Não é diretamente já vai começar na física. Não, começa com o xingamento, começa com a violência, desculpa, a patrimonial, que faltou, violência patrimonial. Então começa com o xingamento, começa com a ofensa, começa com ela duvidando da própria sanidade mental dela, porque ele vai lá e fala, não, você tá ficando doida, isso nunca aconteceu, né? E vai escalonando naquele que a gente chama, né, do ciclo da violência, né? Tá tudo bem aqui, tá tudo maravilhoso, aí começa as pequenas agressões, culmina numa agressão física, de fato, aí vem o que a gente chama da fase da lua de mel, tá tudo bem, tudo maravilhoso, ele vai mudar, ele vem com flores, chocolate, eu vou brigar pela minha família, muitas vezes questões religiosas, né? Não posso desistir da minha família, o que Deus uniu, o homem não separa. E muitas vão se afundando, até que isso culmina na morte. Tanto que hoje a gente tem uma evolução, né, do ciclo da violência, hoje se chama espiral da violência, para os estudiosos disso. Então culmina ali no feminicídio, né, que é o que a gente quer evitar, né, que aconteça. Doutora, dentro desse contexto, qual é o primeiro passo que a mulher tem que dar quando ela está começando a sofrer essas violências domésticas? Primeiro passo é falar para alguém, qualquer pessoa que seja. Tem que falar para alguém. Por quê? Por que a gente faz, né? Por que a gente tem esses projetos de levar palestras? Porque a gente não sabe quando alguém próximo da gente vai precisar de uma informação. Então, muitas mulheres desconhecem que a violência doméstica, aqui no Amazonas, existe uma rede de proteção. Então, eu não tenho só a defensoria, eu tenho a defensoria pública, eu tenho o juizado, eu tenho o Ministério Público, eu tenho o CREAM, eu tenho o SAPEM, eu tenho a Delegacia da Mulher, eu tenho abrigo, eu tenho um aplicativo no celular, quando ela tem medida protetiva, se o agressor se aproximar, ela só aperta e a Ronda Maria da Penha vem e socorre. Então, existem dispositivos de segurança que não são perfeitos, não estou aqui para dizer que é tudo perfeito, porque não, a gente sabe das limitações de recursos estatais, né, para que isso seja 100% perfeito, mas funciona, existe, eu estou lá trabalhando dentro dessa rede de proteção. Então, o primeiro passo é contar para alguém, né, para conseguir uma informação de onde pedir ajuda. Mas aí eu te faço uma observação. Tem um dado estatístico, que eu não me recordo agora de quando é a pesquisa, salvo engano é 2018, 2019, não é tão recente, mas também não é tão antigo, que fala assim, que as mulheres demoram em torno de 10 anos para conseguir fazer a primeira denúncia. Demora muito tempo, elas sofrem muitas coisas que elas nem acreditam ser violência, né? Porque tem o entendimento, não, ele não me bateu, mas ele xingou, ele chamou de vagabunda, ele chamou disso, ele chamou daquilo, ele ameaçou, e ela não entende aquilo como violência se não for física. Por isso que eu acho importante pontuar, né, os 5 tipos de violência lá da Lei Maria da Penha. Então demora para elas conseguirem denunciar. E quando chega lá no que interessa, na fase do processo penal, já aconteceu tanta coisa que quando chega na audiência de instrução e julgamento, para tentar uma condenação desse agressor, ela fala várias coisas. Aí a gente, né, do direito sabe o que? Na dúvida, absolve. Por isso que os índices de absolvição, né, de supostos agressores é muito alto, né? Porque elas se confundem. E é natural, né? Eu não posso pegar a vítima pela mão e falar, você vai dizer isso, isso, isso. Não, são coisas íntimas, né, que ela passou. Então, acontece essa confusão, que muitas vezes culmina nesse baixo índice de condenações por conta dos anos de violência sofrida. Daí a necessidade da gente fortalecer uma rede de apoio, que ela tenha um acompanhamento psicológico, que ela tenha um acompanhamento social, que ela seja instruída a fazer cursos, né, a se profissionalizar, ganhar o dinheiro dela e buscar pela independência, porque, como a doutora Carol Braz sempre fala, né, nas oportunidades que temos, ela tem que sair disso tendo o dinheiro dela, tendo, né, sem depender financeiramente do agressor, da própria família, desculpa. Mas assim, o primeiro passo é esse, é comentar com alguém e buscar saber sobre essa rede de apoio. Isso tem que estar amplamente divulgado, né? As pessoas não sabem que existe o abrigo, por exemplo, que ela pode sair de casa com os filhos. Olha só, ela leva os filhos para o abrigo, fica ali. Hoje em dia a lei também tem uma decisão, uma modificação recente na Lei Maria da Penha, instituindo auxílio aluguel para essas vítimas. Isso tem sido feito por meio da SEMASC, que nós temos protocolado vários pedidos lá na Defensoria nesse sentido. Uma coisa que muitas não sabem, que
a mãe que tem filhos em idade de educação básica, né, creche de ensino fundamental, ela tem direito a matricular esse filho na escola mais próxima dela, independente de vagas, para que ela não tenha que lidar com o agressor, não fique dependendo do agressor. Muita gente não sabe. Então esse é o papel de vocês aqui, né, enquanto comunicadores, nesse projeto tão legal, de levar essa informação, porque muitas não sabem. E esse é o primeiro passo. Realmente. Esse é o primeiro passo. É disseminar a informação. Isso é uma das coisas que eu não sabia, tá? Olha aí. Eu não sabia. Tá tô lá no na com- memória do bem. Uma coisa que eu não sabia era isso. Artigo 21 ou 22 agora. Tá. Também não vamos forçar a barra. A gente sabe, quer dizer, que quando um agressor viola a medida protetiva, ele já é preso. Mas além disso, depende, mas quando ele excede, ele acaba sendo preso. Passando disso, além dele ser preso, o que acontece mais quando ele é preso? Olha só. Tem 2 momentos, né, processuais, já vamos para a pauta jurídica, né? 2 momentos processuais. Quando ela vai à delegacia e pede uma medida protetiva, que é, como a lei diz, medida protetiva de urgência. Agora, ela está na iminência de ser morta, de sofrer alguma coisa, ou já sofreu, né? Então, eu preciso de, com urgência, afastar esse agressor do convívio dela. Aí tem lá o rol de medidas protetivas, né? Afastamento do lar, proibição de aproximação, que é o que todo mundo conhece, né? 500 metros, 300 metros e tal. Proibição de contato, proibição de frequentar o entorno da casa, do local de trabalho, da faculdade, enfim. Só que a medida protetiva, ela não tem o objetivo principal dela, não é condenar, não é verificar indícios de autoria, materialidade, não. É só para proteger aquela mulher naquele momento. Né? Aí, a depender do crime que ela registrou lá no BO, que foi tipificado ali, é que vai gerar ação penal. Né? Aí a gente tem lá ação penal pública, condicionada, etc. E aí esse processo de ação penal ele vem depois, porque tem que finalizar o inquérito, né? Tem toda aquela situação lá prevista no Código de Processo Penal que muitas não entendem que é demorado por isso, né? Porque tem o rito processual a ser seguido. Então, do momento em que é oferecida a denúncia, que foi recebida a denúncia pelo juiz, aí sim, aí eu estou falando de condenação. Só que o descumprimento da medida já é crime e pode levar à prisão, como ele bem falou aqui. Pode ser uma prisão em flagrante, né, se ela conseguir pedir o socorro ali na hora. Pode ser uma prisão preventiva, se assim o juiz entender, né, desde que ela vá registrar a ocorrência. Na defensoria nós fazemos esse atendimento de descumprimento da medida protetiva, mas também pode ser que, a depender da situação, o juiz entenda medidas cautelares diversas da prisão, né, tornozeleira, proibição de se ausentar da comarca. Então a gente tem casos e casos. Eu já atendi dois casos que para mim são muito marcantes. Foi um que o rapaz ele descumpriu a medida enviando e-mails para a vítima, e-mails terríveis, assim, com fotos íntimas dele, dizia coisas horríveis, e ele chegou a ser preso, foi uma prisão preventiva dele. E outro era um agressor, suposto agressor, né, que ele encaminhava conteúdos no TikTok da vítima, coisas terríveis também. E é um tipo de descumprimento. Proibição de contato é proibição de contato, seja, né, pessoalmente, seja por aplicativos, enfim. E no caso dele foi tornozeleira, né? Aí ele vai responder a ação penal. O que acontece, além disso, é responder a ação penal. Pode sofrer uma condenação, né, criminal por isso. E aí vai depender, né, da gravidade, do que foi feito, enfim. Aí vem as questões depois da pena, calcular essa pena, como é que vai ser, enfim. Mas aí ele vai responder uma ação separada só por descumprimento de medida protetiva, respondendo a tua pergunta. Então, eu tenho um questionamento que eu recebi há uns dias atrás, e a pessoa perguntou assim: Cássia, quer dizer que se eu conheci um cara, e esse cara ele tem algumas características meio suspeitas, mas que eu não posso dizer que é porque as aparências enganam, mas ela perguntou assim: se um cara tá ali tratando como uma rainha, há riscos de, posteriormente, isso virar um quadro ali já de agressão, de ele querer me deixar constrangida, fazer outras coisas? E o psicopata, ele também tem esse mesma característica de agredir a mulher, de ter cometer esses delitos, esses crimes? Como é que funciona assim, o perfil dessas pessoas? Olha só,
É complicado estigmatizar isso, porque cada caso é um caso, né? Sempre vai ser. Tem comportamentos que a gente observa ali, as chamadas bandeiras vermelhas, né? De que a pessoa te manipula e te proíbe de... Quais são os primeiros sinais? Vamos lá. Proibiu de você falar com seus amigos, de você sair com seus amigos, de você ter contato com a sua família, de você trabalhar, de você estudar. São sinais muito claros, muito claros. Mas aí eu te trago um dado... que é um dado empírico meu, dos meus atendimentos, tá? Eu nunca li nada sobre isso, até gostaria de ter acesso, ou de repente escrever um artigo sobre isso. É porque eu faço muito atendimentos da área de família, lá, né? Da mulher que quer fazer o divórcio e tal. E uma das perguntas que nós fazemos, até para fundamentar as nossas ações de família, é a seguinte: em que momento começou a violência? Sempre foi assim ou passou a ser depois de um determinado momento? Cara, sério, eu posso pegar, sei lá, eu já fiz 500 atendimentos. Te afirmo com convicção empírica, tá? Convicção empírica. Que 80% dessas relações passaram a ser conturbadas, violentas, agressivas quando a mulher engravida. Juro pra ti. É uma coisa que eu sempre discuto lá com a minha equipe, com a defensora, com todo mundo. Por quê? Por quê? O que explica isso? A gente pega atendimento, é sempre a mesma coisa. Começou quando eu engravidei do primeiro filho. Aí ele passou a ser possessivo. A gente ficou com frio. E aí ele passa a exercer esse comportamento de posse, o ciúme do próprio filho, não sei. Aí a gente entra numa situação que foge até, né, da minha formação, que eu acho que entra mais para conversar com um psicólogo, um psiquiatra, alguém dessa área, para a gente se aprofundar e entender o que acontece. Mas empiricamente falando, eu percebo isso. Que quando ele perde o controle, ele perde a posse dessa mulher, ele... É quando começa. É quando começa. Ali as limitações, né? As mulheres ficam mais limitadas a exercer suas atividades, suas funções. Aí, desculpa te interromper, só para eu concluir o raciocínio. No que culmina isso? Numa separação, que vai ter briga de guarda, que vai ter briga de pensão, que vai ter criança traumatizada, uma série de coisas. Então, isso é uma situação a se pensar. Por quê? A gente volta para onde? Para o machismo? Sempre ele. É sempre ele, é verdade. É verdade. Sempre a gente volta para estaca zero, quando a gente fala, né? Que é sempre ele, a mulher em volta da sua família, né? Assim, digamos. E é sempre cuidando de marido, cuidando do filho, aí vai querer fazer alguma outra atividade extra, né? Assim, externa, fora de casa já não pode, porque tem que cuidar disso, porque o marido já tá ali fazendo aquela pressão psicológica, como o Thiago falou, né, inicialmente. Sempre tem as agressões psicológicas. E ali é uma coisa que hoje eu estava até lendo uma notícia que uma delegada foi agredida, né? Foi no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. Ninguém tá imune. Então, assim, para você ver, se uma delegada, né, que tá ali, que já é uma figura da segurança, que tá ali para te dar os dispositivos da lei, ela sofreu, que dirá nós mortais. Ana Hickman. Ana Hickman foi vítima de violência. Gente, Então, uma mulher milionária, famosa, com toda a possibilidade de ter informação, de ter acesso, ninguém tá imune. Isso é verdade. Até o caso da Carolina Dickman, se não me engano, foi o caso do namorado dela, que expôs vazou ela. as fotos íntimas, né? Expôs ela publicamente. Então, se até uma pessoa que é muito famosa está exposta a esse tipo de acontecimento, quem são mulheres que não fazem parte desse ciclo social que possam sofrer esse tipo de abuso, né? Exato. Estão muito longe do visor das pessoas, mas que estão expostas a qualquer tipo de agressão. Isso é triste. E piora muito com a independência financeira, né, do agressor. Muito mesmo. Então a gente sempre busca fomentar, né, divulgar cursos e capacitações para que essa mulher possa se profissionalizar e ter uma vida digna, né, poder se reestruturar e superar a violência. Com certeza. Eu tive algumas indagações, Mário, sobre aquela questão do homem, né, quando ele é agredido. Né? Então, eu passei um tempo cuidando de alguns casais, né? Passei um período em Fortaleza, e muitos desses casais
eles tinham vários problemas, inclusive questões pessoais como agressão. E 90% desses casais que eu e minha esposa a gente tratava era mais a violência contra o homem. A maioria delas era a mulher que era agressiva. Então qual é o primeiro passo assim que o homem tem que tomar quando ele está sofrendo também esse tipo de agressão? E se existe também uma pena para a mulher? Perfeito. Só para complementar, se a Claro. Lei Maria da Penha, se a Lei Maria da Penha também complementa o homem também, ou tem alguma outra lei que complementa o homem? Vamos lá, adoro essa pergunta. Eu sempre faço essa pergunta nas palestras, né? Quem conhece uma mulher em situação de violência? Todo mundo, né? Quer dizer coisa. E um homem? Tem também, gente. Tem também violência contra o homem. É perfeitamente possível. Só que esse teu local de atuação é uma exceção. Porque a regra é que todo mundo conhece uma mulher vítima de violência. Poucas pessoas conhecem um homem que foi vítima de violência por parte de sua companheira. Convenhamos, né? Isso não sou eu que estou falando, é estatística. Sim. Só pegar a estatística. E essa própria estatística é que justifica ter uma lei especial, né, para atender, porque a Maria da Penha foi em tribunais e não conseguia condenar, e sofreu uma tentativa de feminicídio, ficou lá paraplégica e não acontecia nada. Por isso que existe a lei hoje, né? Porque acontece com muita gravidade. Respondendo a tua pergunta, não aplica para homens, tá? A lei, ela é para mulheres em situação de violência de gênero. Só que aí o que acontece? Também pode ser aplicada contra mulheres, porque ela ali no contexto da violência doméstica e familiar, então não é só entre casais, né? Pode ser entre membros da mesma família, pessoas que residam na mesma casa, casais femininos homoafetivos, tá? Tem algumas exceções que foi aplicada para casais masculinos homoafetivos, tem jurisprudência sobre isso, mas não é tão comum. Então a resposta oficial é não aplica. Vai depender do caso concreto, mas em regra não aplica para homens, tá? No caso de uma violência ali de um casal heteronormativo, né? Homem e mulher. E aí? Tem alguma lei específica para homem? Não, mas eu tenho um código penal inteiro. Um código de processo penal inteiro. A gente, inclusive, fala isso, é uma fala muito interessante da doutora Carol, que eu incorporei, né, para quando a gente vai por aí disseminar informações. Hoje, em Manaus, nós temos 3 delegacias da mulher. 3 delegacias especializadas. É a do Parque 10, a da Cidade de Deus e a da Colônia Oliveira Machado. E nós temos 30 para os homens. Pronto, satisfeito. Qualquer delegacia você pode registrar uma ocorrência por lesão corporal, por vias de fato, por ameaça, por injúria, calúnia, difamação. Os crimes, eles vão existir independentemente do gênero, da orientação sexual, do que for. Os crimes estão lá, né, tipificados no Código Penal. Então, o homem pode, sim, buscar, né, denunciar, registrar um boletim de ocorrência por gabaritar ali o Código Penal que existe. Eu não estou dizendo que não existe, só que estatisticamente falando, repito, as mulheres sofrem muito mais. E no caso da medida protetiva também serve? Aí Homem. existem medidas que estão previstas lá dentro do Código Penal. Não é na Lei Maria da Penha, não é no âmbito do juizado da violência doméstica. É no âmbito do juizado especial criminal, né, que são crimes de menor potencial ofensivo, assim como as esqueci o termo agora, olha só, que coisa. As contravenções penais, desculpa. As contravenções penais, né? Como as vias de fato, por exemplo, que não estão lá no Código Penal, estão lá na Lei de Contravenções Penais, e isso tudo é processado lá no GCRIM, né? Lá no Juizado Especial Criminal, mas se processa da mesma forma, pode pedir afastamento, pode pedir outros tipos de proteção, mas no âmbito do CPP, não da Lei Maria da Penha. Já vi casos de pessoas, mulheres sendo agredidas, mas que os próprios pais apoiavam essa agressão do marido. Do marido, esposa, namorado. O que acontece nesses casos? Porque muitas das mulheres, elas pensam bem assim, pô, o rapaz está me agredindo, mas os meus pais apoiam, então tá tudo certo. Então não tô sem defesa nenhuma, assim, meus pais não estão me defendendo, tô sem apoio. Até irmãos, famílias em torno em volta têm apoiado esse tipo de agressão. Como é que a pessoa faz para... Se a família também responde, ou se não acontece nada, ou se só tem alguma coisa? É interessante, a gente já teve alguns casos assim, é mais comum do que você imagina. Justamente porque a gente estava falando aqui em off, né, de
querer manter a família, o núcleo familiar, eu quero que essa família exista, que esses filhos cresçam com o pai e a mãe juntos. Temos muitos casos de mães das vítimas que não queriam a separação delas do agressor em prol da família, né? Eu quero que a família esteja unida. Aí vem aquela questão, eu aguentei tantos anos, né, no relacionamento, eu tô aqui fazendo 50 anos de casado e aguentei, você vai aguentar também. Tem muita questão cultural envolvida. Só que assim, a gente parte do princípio de que o que prevalece é a vontade dessa vítima. Se ela quer denunciar, se ela quer buscar a rede de proteção, se ela quer pedir a medida protetiva, isso aí independe da família dela. Né? A família pode fazer o escarcel que for. Se é da vontade dela buscar romper esse ciclo, né? essa situação em que ela se encontra, aí prevalece a vontade dela. E se ela quiser denunciar os familiares por isso também, ela pode. Né? Ela doutora, pode. E quando a mulher já denunciou o cara, já tá ali, tem todas as provas, tudo direitinho, foi preso em flagrante, tava ali já cometendo delito. E quando ela retira a queixa, como é que fica? Ela continua, ela vai ficar vulnerável ao agressor no mesmo jeito? Ou ele... Como é que funciona? Voltando ao que a gente falou, né? Dos dois momentos processuais, medida protetiva e ação penal. Da medida protetiva, ela pode desistir a qualquer tempo. Entendi. Tá? Aí nós, né, lá no núcleo que nós trabalhamos na defensoria, no núcleo especializado, nós temos um protocolo de que a mulher, para retirar as medidas protetivas, ela tem que passar por um atendimento com a nossa equipe multidisciplinar. Porque o que acontece, né, que a gente já identificou ameaças por parte dele, da família dele, tire a medida protetiva, senão você vai ficar sem isso, sem aquilo, né? Tire a medida protetiva porque ele não está conseguindo um trabalho. Nossa, as mulheres são muito coagidas a retirarem medidas protetivas. Ontem mesmo eu atendi uma senhora que me chamou a atenção, que ela falou, disse assim, eu passei por tudo que eu passei, todo tipo de violência, gabaritou lá as formas de violência da Lei Maria da Penha, mas ainda assim eu tenho medo de prejudicá-lo. Ele passou anos prejudicando essa mulher, mas ela não quer que ele sofra, né? Muitas escolhem não ir à delegacia formalizar uma denúncia porque não querem que os seus agressores sejam presos, elas querem que eles parem de bater. Tem uma diferença, né? Elas não querem que eles se prejudiquem, não querem vê-los numa cela, num camburão, onde for. Elas querem que eles parem. Nossa, quantas chegam assim, vocês podem chamar ele para conversar? Não, a gente não pode. A nossa atuação é aqui com a senhora, para orientá-la. Mas voltando aqui para o foco. Ela pode desistir da medida a qualquer tempo. Isso aí só vai passar pelo atendimento psicossocial para identificar, né? Se ela quiser desistir, ela desiste, o processo é arquivado. Só que ela denunciou crimes na delegacia, né? E quando se denuncia crimes na delegacia, a depender da ação penal, ela não pode desistir, dependendo da fase que está o processo, né? Se forem crimes de ação pública condicionada, vai depender se foi recebido ou não a denúncia. Crimes de ação penal privada, ok, que aí ela só deixa de exercer o direito dela ali, né? E vai decair em 6 meses, né? O direito a oferecer uma queixa-crime. Mas nos crimes de ação penal pública, né, como é o caso de uma lesão corporal, de uma violência psicológica, de uma tentativa de feminicídio, por exemplo, o processo segue. Então tem muitas que questionam isso. Eu mesma, pessoalmente, já até, enfim, já passei por situações de desacato, né, na minha função lá no serviço público, de mulheres que não entendiam que não era eu que mandava soltar. Né? Você denunciou um descumprimento de medida protetiva, o juiz entendeu que ele deveria ser preso, então ele tem que apresentar uma defesa e explicar que ele deve ser solto, né? Já não é com a gente atende a senhora, né? Então tem situações que elas não entendem a gravidade disso, que um processo não é só dar um susto em alguém, que não existe isso, que processo é coisa séria, né? Que a justiça está aí do jeito que tá, demorando do jeito que tá, porque processo é coisa séria, não é para ser tratado de qualquer jeito, não é registrar um BO para dar um susto. É tudo muito minucioso. É tudo minucioso, é uma lei, a gente tá falando de lei, tá falando de processo penal, tá falando de, enfim, de várias coisas, mas aí a medida protetiva pode arquivar e o processo penal seguir, a depender da ação penal do crime que ela denunciou, que o Ministério Público denunciou, né? Mas aí é uma escolha dela. Doutora, além da vítima... Claro.
fazer a denúncia? Terceiros também podem fazer a denúncia? Se for um caso de flagrante, sim. Se você presenciar uma situação, está acontecendo aqui do lado da minha casa, você tem e deve, né, fazer uma denúncia, ligar para a polícia, né, para que haja uma intervenção ali, porque você está tendo conhecimento que está acontecendo um crime. Você não pode se escusar de denunciar dessa forma. Agora, tem uma pergunta que a gente recebe, né? E se eu sei que a minha prima está passando ali, né? Eu sei, eu posso denunciar. Aí já é um pouquinho mais complicado, porque você não tem como provar, né? Então a gente recomenda sempre a denúncia em casos de flagrante. Isso é obrigatório para qualquer cidadão, né? Independente do crime, independente da situação. Se tratando de violência doméstica, ainda mais. Mas assim, quando são situações muito veladas, muito íntimas ainda, que a pessoa não quer se expor, tem uma frase que diz assim: tem portas que abrem só do lado de dentro. Lembra que eu comentei que ela demora em torno de 10 anos para denunciar? Uhum. Né? É complicado quando é assim mais fechado. Mas se você tiver alguma prova, algum indício, alguma coisa, denuncie. Denuncie sim. E onde começa tudo esse contexto da nossa conversa? Na falta de respeito, quando acaba o respeito, verbalmente, onde tudo começa? Olha, pode começar de muitas formas, né? Pode começar com qualquer uma daquelas formas de violências previstas lá na Lei Maria da Penha. O mais comum é que comece com xingamento, né? Com xingamento, com uma violência psicológica. Você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Tem um exemplo que a nossa psicóloga sempre menciona, que eu acho interessantíssimo, que é a violência patrimonial, que é uma das que está lá no rol. O que a gente pensa de patrimônio? A gente pensa em imóveis, móveis, né? O que vem primeiro na nossa mente. Sabe o que é violência patrimonial? Sumir com documento, né? Destruir documentos. Já viram isso? Já aconteceu com alguém próximo de vocês? Eu já vi vários casos. Eu já vi. Né? Um exemplo que ela sempre traz. Quando a mulher resolve voltar a estudar, voltar, sei lá, conseguir um trabalho. Eu tenho uma entrevista amanhã, tá aqui minha pastinha de currículo, documento, aí essa pasta some no dia da entrevista. É uma forma de controle, né, que ela não tem como provar. Então, é muito complicado, mas é uma forma de violência patrimonial. Isso acontece bastante, né? Reter ali o cartãozinho do Bolsa Família. Isso é violência patrimonial. Então, começa geralmente assim, com essa... Porque a violência começa, voltando de novo para a tua pergunta, geralmente com essa posse, esse controle, essa coisa, né, de não deixar o outro sair ali do teu cabresto, da tua coleirinha ali. Acontece muito que homens não deixam mulheres trabalhar, né? Não deixam trabalhar, não deixa... Nem estudar, né? nem doutora? estudar, você vai ter que largar isso aqui para cuidar dos filhos, ou não, A pode caracterizada deixar. E começa sempre de uma forma muito velada. Como é que é? Você não precisa trabalhar, eu vou cuidar da nossa família. Eu vou dar conta da gente, dos nossos filhos. Fica só em casa. Vai pra academia, vai não sei o quê. Vai viver. Hoje tá na moda a esposa troféu, né? O meme da esposa troféu. Gente, eu acho terrível aquilo ali. A gente lutou tanto para poder trabalhar, poder estudar, poder votar, ser votada, conquistar coisas. Aí a mulherada vem com o negócio de esposa troféu pro meu lado. Ai, não consigo não. Enfim, outras questões. Mas geralmente é assim, é disfarçado de cuidado. Né? Tire essa roupa. Você tá tão bonita com esse decote, mas eu não acho adequado. Né? Vem um elogio, vem aquela coisa, mas aí corta. Inclusive, essas expressões a gente utiliza muito quando a gente vai tratar disso no nosso projeto com os adolescentes, né? Nas escolas, no Papo por Elas, que é brilhantemente chefiado pela equipe lá do Núcleo Psicossocial. Então, elas fazem vários recortes assim, de frases, né? E os adolescentes são convocados lá a dizer se é um relacionamento saudável ou um relacionamento abusivo, né? Porque são os primeiros sinais, são as primeiras formas. E começa ali, né, na adolescência, nos primeiros relacionamentos, você já consegue identificar algumas demandas que possam vir a se tornar relacionamentos tóxicos de fato, né? Assim, e é muito complicado, é sempre muito velado, muito disfarçado de cuidado, de carinho. Nossa, um ciúme disfarçado de carinho, eles acham o máximo. Gente, ciúme não deveria existir de forma alguma. Se você tá com alguém, se relacionando com alguém, é porque você confia naquela pessoa. Exatamente. Né? Caso contrário, você não se relacionaria. Eu penso da mesma forma. Né? Aí não quer controlar onde vai, com quem vai, que horas volta, porque eu tô cuidando de você. Todo mundo é adulto vacinado, né? Pelo amor de Deus. Com certeza. Com certeza. Eu acho que essa questão de limitar as atividades da mulher,
Eu também sou muito contra quando fala assim, é uma questão minha, tá, gente? É bem pessoal minha, assim, que eu vou falar agora. É a questão da mulher falar assim, eu não preciso trabalhar porque meu marido me banca. Beleza. Mas e aí, até quando? E isso é o quê? Machismo? Mulheres praticando machismo? As Tá próprias entendendo? mulheres, sim. Exatamente. E isso me deixa assim, sabe? Por que é que tu não trabalha, mulher? Sabe? Tu não tem oportunidade, sabe? Tu sabe fazer muitas coisas. A Cássia, que eu vou mencionar aqui, ela vai pegar no ar a referência. Eu tenho parentes, né? Assim, que simplesmente tá ali. Tá, como é que eu vou dizer? Ela está acomodada, né? Por quê? Porque tem a casa, né? O marido trabalha, tá tudo Ela ok. escolhe, né, estar daquela forma. E a gente tenta ali ainda falar, tem oportunidade, tu sabe fazer outra coisa, por que tu não vai e tal? Abre um negocinho pra ti, atender, fazer teu atendimento. Não, ela prefere estar ali, acho que estagnou já, né? Onde ela tá, e pra ela tá ok, ela já tá acomodada, pra ela tá confortável, mas pra quem tá de fora e aí pergunta, tá trabalhando e tal? Não. Isso é muito cultural, né? Acho Muito, que, muito... assim, eu banalizo essa questão de a mulher ser e querer estar dentro de casa e não querer trabalhar porque o marido trabalha e dá tudo pra ela. Tudo entre aspas, né? Porque a gente sabe que, como a doutora falou, eles começam assim, né? Não trabalha não, eu trabalho, eu ganho tanto e aí eu te sustento. Fica cuidando da casa, faz a comida, e lava a roupa, e tá ali, e limpa a casa, e cuida de menino. E aí começa, como ela falou, as limitações. Ele começa a coagir, né? Não, já não tá aqui, então você vai fazer tal coisa. Então tá. Não gosto tudo quando certo. você vai pra casa da sua mãe. Não vai. Eu já ouvi isso, né? Eu já ouvi isso e eu vou falar aqui abertamente que já aconteceu comigo também, essa questão de eu estar com um companheiro ali e eu falar assim, eu vou lá na minha mãe, de novo? Falei, de novo, como? Não, de novo, minha vai mãe, de novo? cara. Falei, como de novo, gente? Minha mãe. Mas tu já foi lá semana passada? Falei, tudo bom? Não pode ir na minha mãe, proibido? É assim que Não, começa. mas tu já foi. E aí, quando começa a questão de tu vai assim? Assim como? Com essa roupa? E eu tenho um negócio comigo que minha mãe fala que eu sou muito esquentada. E eu sou, porque quando eu vejo que ele já quer vir pra cá, eu já vou, tchau. Porque eu já sei que dali já vai partir para outras situações que a esfera foge do. Outra vez isso aí, complicado. Cássia, com uma questão de concordância dentro de um relacionamento. Se fosse o oposto. Tu tentou ver assim, se fosse o oposto. Se ele fosse assim mais vezes, se fosse assim sem camisa, por casa da mãe, sem a tua presença. Não bateria um pouquinho lá dentro de. Não, o que acontece? Já teve, doutora, assim, nesse meu relacionamento, indícios de que eu seria tóxica. Que eu já cheguei pra ele e falei assim, você vai pra tal coisa, eu vou pra casa da fulana e aí eu só volto hora tal. E que o horário se estendia por mais de 4, 5 horas fora de casa, na casa da pessoa que ele ia. E aí eu falei assim, bom, mas tudo isso. Vai ficar fazendo o quê tanto esse tempo? Aí ele, já começou? Não sei o quê? Então, Tá ficando doida? aí começa assim, entendeu? Só que aquele negócio, a gente sempre fica desconfortável. A gente, querendo ou não, se coloca no lugar do outro em certas situações, né? Eu acho que ele se incomodaria, ou você. Eu vejo assim como um zelo. Se a minha esposa vai pra casa da mãe, não tem outro motivo, olha, eu vou lá porque aconteceu. Beleza, mas eu vou e com um decote, eu tenho um certo zelo pelo meu casamento. Não, é uma questão pessoal, né? Por isso que eu não vejo isso como uma violência patrimonial, né? Mas assim, eu entendo como um certo zelo. Não, assim, sim. pelo meu A questão relacionamento, da pela vestimenta, vamos lá. Se eu vou pra casa da minha mãe, eu boto um shortinho. Vamos nesse caso, nesse dia que ele falou pra mim, falou assim, tu vai com essa roupa? Porque eu realmente ia pra casa da minha mãe. Mas eu tava com short, tipo assim, não era um short muito curto, mas também não era um short tão longo. Era um short na coxa. Confortável, E confortável. pra mim, super confortável. E era um sábado. Então, assim, eu tava com uma camisetinha e uma bermudinha e eu na minha bolsa, um chinelinho e acabou, tá tudo ótimo. E ele, tu vai com essa roupa? Tu vai com de burca? Eu posso opinar? Eu acho o seguinte.
Aí a gente até ultrapassa, né, a questão jurídica e tal, vai para questões pessoais. Acordos de relacionamento ali dos dois que funcionem e não ultrapassa a liberdade alheia, tudo certo, cada um sabe o que quer da sua vida, cada um sabe o que faz. Agora, a partir do momento em que há imposições é que mora o problema. Exatamente. Né? Em que há proibições é que mora o problema. Ele queria que eu voltasse e tocasse de ouro. Ele queria que eu tirasse o short que eu estava. Eu penso que, Aí como você entra. colocou, né? Se fosse o contrário, Isso. ela não gostou que ele agiu dessa forma, ela também estaria errada. Não estou aqui para militar porque a mulher está sempre certa. Não, pelo contrário. O que é o feminismo, né? O que é o empoderamento feminino? O homem, ele está historicamente na situação do poder. O homem, ele é proprietário de coisas, o homem vota, o homem é votado, o homem trabalha, o homem estuda, o homem se qualifica. Os primeiros médicos são homens, os primeiros advogados são homens. Então, historicamente, né, falando, o homem está numa situação de poder. O que é o empoderamento? É fazer com que a mulher tenha poder também e se igualem. Né? Essa é a grande luta feminista. Não é que mulher é melhor, não é que homem tem que morrer, tem que acabar o homem. Não, pelo contrário. A gente precisa dos dois. Né, de pensamentos femininos e masculinos para construir uma sociedade livre, justa e igualitária como está lá na Constituição. Exato. Né? Por isso que o parlamento deveria ser igualitário, é por isso que a gente tinha até o ano passado, até esse ano, né? Dos 41 vereadores, 4 mulheres. Aí quem que vai votar sobre creche, sobre criança, sobre saúde da mulher, sobre preventivo, sobre exame de mama, sobre, sei lá, pautas das mulheres, naturalmente das mulheres. 4 vereadoras. Aí, na última eleição agora, baixou para 3. Gente, o que é isso? Que retrocesso é esse? A gente precisa dos dois. Né? A gente precisa dos homens e das mulheres e dos homens também. Ninguém quer ser melhor do que ninguém. Então, por isso que eu acho que a possibilidade de ter relacionamento tóxico está dos dois lados. Tanto da mulher quanto do homem. Mais do homem do que da mulher. Estatísticas, novamente, não é minha percepção pessoal, estou trazendo dados estatísticos, né? Mas a mulher também pode ser ruim, pode ser violenta, pode ser tóxica, isso é um fato, né? Incontestável. Você trouxe casos, né, que acompanhou de perto, acredito muito nisso, não desqualifico nada do que você falou, mas estatisticamente é menor, né? Então, acho que se você fresca lá com seu marido que ele está indo para tal lugar, você tá sendo ruim, assim como o homem também, né? Relacionamento é liberdade, dos dois, né? Relacionamento não é virar uma pessoa só. Cada um tem que ser o seu espaço de individualidade, ter seu momento com a sua família, com seus amigos, né? Eu acho que o acordo é o que funciona entre os dois. Doutora, eu vi no TikTok esses dias uma fonte, moça, vi no TikTok. Exato. Uma moça gravou um vídeo e falou assim, porque a fulana veio perguntar pra mim por que eu saio sem meu namorado? Por que meu namorado vai pra casa do fulano sozinho? Por que ele sai sozinho? Aí ela botou assim, pautou, gente, o direito de ir e vir. Fim, pronto, acabou. E se tá tudo bem entre eles, se ele concorda com isso, se ela concorda com tudo certo. Agora, se do seu relacionamento funciona de outra forma, tudo bem também, né? Com o índice o crescimento de adultérios, separação e divórcios crescendo cada dia mais no nosso país, a gente não percebe assim, uma preocupação nessa liberdade toda que a gente defende. Assim, a gente não acha que a gente deixa muito exposto com o índice todo que está acontecendo, que a gente vê todos os dias chegando, a gente pegando, filmando, um pegando, um casal pegando com o outro, e aquela coisa toda, principalmente uma ferramenta que destrói muitos casamentos, é o celular hoje. A gente não acha assim que se deixar o nosso cônjuge, vou dar um exemplo, deixar a mulher muito mais à vontade, sair com os amigos, não traz uma certa preocupação. Não, eu discordo educadamente de tudo que você falou. Pelo que eu vejo, né, no meu trabalho lá diariamente, eu atendo senhoras de, sei lá, atendi uma senhorinha que ela tinha 86 anos, casada há 60 anos, sofreu todo tipo de violência possível. E só agora ela teve coragem de falar alguma coisa. Então, o que eu percebo, né? O que acontece? É que antes elas só aguentavam. É que antes elas não tinham para onde correr, elas não tinham para quem denunciar, elas tinham que viver aquilo ali, né? Cada um dentro da sua família vai lembrar de alguém que passou por uma situação parecida, que engravidou muito nova e não tinha como voltar para casa. Enfim, então as mulheres das épocas um pouco mais antigas aguentaram muita coisa. Hoje não, hoje há a possibilidade de divórcio direto, não precisa mais desquitar,
né? Hoje você não é obrigada a ficar numa família que você não quer ficar, né? Então é por isso que naturalmente há o aumento do índice de divórcios, há o aumento do índice de adultérios, como você colocou aí, que eu acho que já perpassa a questão jurídica, vai mais pro íntimo, né, dos relacionamentos. Eu acho que, né, faz tempo que o adultério não é crime e o direito não tem que se envolver também no íntimo das relações, né, pessoais. Eu acho que tudo tem um limite, né? E assim, ao mesmo tempo que isso acontece, aumenta também o índice de homem que não paga pensão. Aumenta o índice de homem que constitui outra família, esquece a família anterior, deixa de prestar assistência, cuidado com os filhos. Gente, a Defensoria Pública está aí, abarrotada de atendimento de família, de execução de pensão, de situações tristes, lamentáveis, que são íntimas, são particulares, né? Tem muita coisa que eu observo, e aí eu tô falando pessoalmente, minha percepção pessoal mesmo, deixando de lado o profissional. Como uma frase que eu ouvi quando eu era estagiária, que 10 anos atrás. Se vocês estivessem juntos num relacionamento, não ia criar esse filho, não ia dar um jeito de criar esse filho, por que separou dificulta? Né? Então essas coisas todas que você pontuou, do divórcio, das traições, isso sempre aconteceu, sempre vai acontecer. Né? Mas aí eu acho que é a liberdade de cada um, é o livre-arbítrio de cada um, é a consciência de cada um, é a noite bem dormida, mal dormida de cada um, e não é o direito que vai resolver né, a situação das pessoas. Eu tenho duas perguntas, tá? A primeira é a seguinte, sobre a pensão alimentícia. Até onde eu sei, não, vou recapitular. Tá. Se a pensão alimentícia, nós sabemos que é para o filho, né? Se ela vai até os 18 anos ou vai até onde o filho pode se autossustentar. E a segunda pergunta é, o que a Lei Maria da Penha garante? Ela garante isso. Essas duas perguntas. Tá, vamos lá, sobre a pensão alimentícia. Eu estava ouvindo uma conversa sobre isso ontem, inclusive. A pensão alimentícia não tem uma lei, né, um dispositivo, um artigo, um inciso que fale assim, é valor X até a idade tal. Não existe isso. O que a gente tem são julgados, né? Do STJ, dos tribunais em gerais, que vai se criando aí um entendimento normativo que vai generalizando. Em regra, né, a regrinha que a gente aplica hoje, necessidade de quem vai receber, possibilidade de quem vai pagar, né, o binômio necessidade versus possibilidade para definir o valor. E essa pensão, em regra, né, ela é devida até os 24 anos, se a pessoa que está recebendo a pensão estiver cursando uma faculdade, algum curso técnico, alguma coisa. Tem que comprovar que está estudando, né, que aí se entende que a pessoa não tem condições de se sustentar. Só que pode revogar isso caso contraia matrimônio, união estável, né? Caso a pessoa que receba a pensão, sei lá, fez 18 anos, casou, tá na faculdade, não. Aí a lei entende que tem que cessar a pensão porque já está ali um novo núcleo familiar, né? E aí tem uma súmula do STJ que fala que também tem isso, né, da faculdade, mas que também ela não é exoneração da pensão, não acontece de forma automática, tem que solicitar na justiça, dar entrada numa ação de exoneração de pensão alimentícia para poder extinguir essa obrigação, tá? Então tem essas formas aí que a lei, né, a jurisprudência entende dessa forma hoje, até os 24 anos desde que esteja estudando, tá? E a segunda pergunta sobre a Lei Maria da Penha, de modo geral, ela garante... Se puder especificar melhor. Tudo. É tudo que ela garante. Sabemos que ela garante proteção ao agressor, contra o agressor. Sabemos que também a agredida ela pode buscar meios de cursos profissionalizantes para começar a trabalhar e gerais. Tá, vamos lá. Vou tentar ser generalista aqui, né? Não vou saber de cabo a rabo a lei, mas... Vamos lá, a Lei Maria da Penha, ela nasceu, né, dessa necessidade foi, na verdade, uma sanção imposta, né, ao Estado brasileiro por conta da falta, né, de punição ao agressor da Maria da Penha, que está viva. É uma lei que ela foi promulgada em 2006, Lei 11.340 de 2006, e ela traz ali conceitos, né, sobre violência doméstica e familiar, né, sobre os tipos de violência, sobre formas de denunciar, traz essa ferramenta importantíssima que são as medidas protetivas de urgência, que inclusive lá na lei tem previsão de prestação de alimentos provisórios,
né, para a vítima e para filhos, antes de definir a pensão definitiva lá no processo de família. E ela é uma lei híbrida, né, ela tem esse caráter híbrido tanto da esfera civil quanto criminal, né, institui ali a adequação, né, para que os tribunais de justiça pelo Brasil inteiro tenham seus juizados especializados da violência doméstica. Traz também, inclusive a doutora Carol Braz instalou os juizados lá em Roraima, ela foi a primeira juíza lá, que eu acho interessante, né? Isso foi em 2010. Olha só, já tinha 4 anos de Lei Maria da Penha, só em 2010 foi ter um juizado. Então a lei permite que esse juizado faça, por exemplo, um divórcio, se não tem bens a partilhar, se não tem filhos menores, permite que faça uma união estável, mas não entra necessariamente na esfera de família. Deveria entrar, né? Tem dispositivos que mencionam lá que o juizado deveria fazer isso, mas aqui no estado do Amazonas ainda não acontece 100% assim. Né? Aí tivemos algumas alterações recentes do ano passado, trazendo as questões de guarda, por exemplo, priorizando que a guarda seja prioritariamente unilateral para essa mãe, né, essa ofendida vítima de violência doméstica. Alterou o Código Civil, inclusive, é uma alteração recente que a gente até adequou nossas petições iniciais, né, para fazer isso. Ela traz também uma coisa que ainda não é aplicada, né, 100%, mas que os órgãos que compõem a rede de proteção deva ter servidores, funcionários ali do sexo feminino, né, para não haver o constrangimento dessa mulher de denunciar, chega lá, é um profissional, um homem, né, há essa questão. Então a lei trouxe isso recentemente. Trouxe também a questão do prazo das medidas protetivas, porque até o ano passado as medidas protetivas elas eram deferidas ali por um período de tempo, a depender do juizado, 6 meses, 10 meses, enfim, a contar da intimação do suposto agressor. E a lei alterou, né, o ano passado, dizendo que a medida protetiva deve durar enquanto persistir a violência e que essa vítima deve ser intimada para manifestar seu interesse em manter ou não. Ainda estamos numa fase de transição, né, tem juizados que já deferem dessa forma, tem juizados que continuam aplicando o prazo, né, da medida protetiva. Então ela traz esses conceitos aí bem generalistas sobre o conceito de violência, explica onde pode acontecer essa violência, traz essas possibilidades que eu mencionei para vocês da creche, da pensão, do afastamento do lar. Novamente, repito, né, como conversamos aqui em off, mas eu faço questão de falar aqui para quem nos assiste, que o fato do agressor ser retirado da casa não faz com que ele perca os direitos dele sobre o imóvel que ele construiu naquela união estável, naquele casamento, sobre o direito de conviver com os filhos. Isso tudo é garantido, apesar da lei, né? A lei não é como a gente já falou, ela não é uma sentença de condenação de que aquela pessoa acabou. Não, pelo contrário, né? Ela dá essa proteção para que a mulher tenha mais essa possibilidade de viver, sim, né? Porque esse é o grande objetivo, fazer com que as mulheres vivam. E eu sempre falo que o meu trabalho, né, o local que eu trabalho ali, o núcleo da mulher, ele não deveria existir. Nenhuma mulher deveria ser agredida. A gente não deveria nem estar sentado aqui discutindo isso. É verdade. Né? Porque todo ano é campanha disso, é campanha daquilo, e faz isso, faz aquilo, a gente discutindo a mesma coisa e os índices só aumentam. Né? Então é uma sensação de que a gente está dando murro em ponta de faca. É frustrante. A própria doutora Carol, ela menciona, né, sobre essa frustração de estar trabalhando há tantos anos nessa pauta, muito mais do que eu, tem muito mais expertise do que eu. Se eu, que já estou aqui esse pouquinho de tempo, já sinto, né, imagina para quem está o tempo todo martelando. E a gente tem que mudar, tem que fazer alguma coisa, tem que começar da base, né? Volto, machismo. Vamos fazer nossas considerações finais, tá, gente? Mário. Thiago. Deixa eu fazer. Queria agradecer a doutora por estar aqui presente. Doutora Cássia, por estar aqui presente. Ratificando que esse é o nosso trabalho da faculdade. Faculdade de Uninorte, no centro. Unidade 10, se não me engano. Ou unidade 6? 10. Unidade 10. Localizada ali na Joaquim Nabuco. E esqueci o nome ali da rua. A 10 de julho. A 10 de julho, isso. Muito obrigado. Também queria agradecer que veio nos ajudar aqui, a Cássia. Muito obrigado. O Mário, que veio nos ajudar aqui, também entrevistar a doutora. Queria agradecer também ao professor, que também nos deu muita liberdade
a fazer qualquer tipo de trabalho e a fazer podcasts e em abordagens. Queria agradecer a doutora por ter reservado uma agenda para estar presente aqui. Posso falar? Pode. Só repetindo, né, que eu estou aqui enquanto representante da Defensora Pública, a doutora Caroline Braz, que é a verdadeira atuante nisso aí. Eu aprendo muito com ela todos os dias, aprendo muito com todas as minhas colegas de trabalho no núcleo todos os dias. É uma luta árdua, mas é uma luta necessária, né, para que a gente possa parar de falar sobre isso, possa deixar de existir, que as mulheres parem de ser agredidas. Tem uma música que sempre vem na minha cabeça quando a gente fala sobre isso, que ela diz assim, que eu tô falando há tanto tempo das mesmas coisas, parece que nada mudou, nem eu. É forte, né? É forte. A gente ficar repetindo verdade, isso muito profundo. e repetindo, e é tão necessário, mas a gente vai fazer quantas palestras forem necessárias, vai para tantas empresas quantas forem necessárias, vai para tantos podcasts quantos forem necessários, porque essa informação muda vidas, né? E que a gente possa se conscientizar de que isso muda, né? Através da lei, da aplicação da lei, de quem faz essa lei. Vamos refletir sobre quem faz essas leis, né? Para que a gente possa ter aí, conseguir, né, que esse índice de violência melhore, que as mulheres tenham segurança, que possam trabalhar, que possam estudar, e que a gente pare de tratá-las como vítimas, né? Porque é uma coisa de, a vítima. Não, gente, essa mulher tem que trabalhar, ela tem que estudar, ela tem que criar os filhos com dignidade, ela tem que ter acesso à arte, cultura, informação, e deixar de ser uma vítima e ser uma cidadã, de fato, né? Esse é o nosso grande objetivo aqui. Parabenizo vocês pelo projeto, muito obrigada, né, pelo convite para a doutora Carol Braz, pela oportunidade de terem me aceitado aqui para a gente conversar um pouquinho. E a gente está à disposição, tá bom? Boa sorte aí nos trabalhos, nos projetos. Obrigado, professor. Como é o nome dele? Professor Marcos Leite. Professor Marcos, muito obrigada. E é isso, gente. Foi um prazer.